Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga me espera. Amém. Marca sua Bíblia assim onde ela está parada. Nós vamos colocar ali na nossa projeção a nossa confissão de fé. E eu gostaria que no 3 você proclamasse o amor que você tem pela Bíblia. Se você puder, levanta a sua Bíblia aí para o alto, seu celular aí para o alto também. E vamos juntos declarar o nosso amor pela palavra. 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Abraça a sua Bíblia. Senhor, nessa noite, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos por Sua graça e misericórdia nas nossas vidas e queremos pedir ao Senhor que nessa noite o Senhor venha falar conosco como igreja, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos ouvir o Senhor falar conosco e que, Pai, não nos falte a alegria da Sua presença aqui nessa noite. E que enquanto, Pai, a Tua palavra estiver sendo proclamada na vida de cada irmão aqui, que nós possamos ser reanimados, realinhados, ser colocados diante do Senhor com a nossa vida, com o nosso coração, com a nossa dedicação, Pai. Nós Te louvamos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Ainda de pé, a palavra do Senhor diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas pessoas, confie-as a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhes dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo que sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Era a hora para você dar um glória a Deus, mas você está dormindo, eu até entendo. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Você pode se assentar e ficar aí à vontade no seu lugar. Meu irmão, nós estamos vivendo uma era muito diferente de uma era de um crente de alguns anos atrás. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu sei que tem irmãos que já têm um pouquinho mais de caminhada de fé, que já caminham com Cristo há mais de 10 anos, e há uns 10 anos atrás,
você não veria com facilidade um irmão da igreja ou uma irmã da igreja na academia, sim ou não? Isso há alguns anos atrás quase que era um pecado mortal você topar uma pessoa indo para a academia. Mas hoje em dia os tempos mudaram e a maioria da nossa igreja faz academia, olha que bênção. Isso não está na academia, está no futebol. Se não está no futebol, está no vôlei. Se não está no vôlei, está no tênis. Se não está no tênis, está na corrida. Se não está na corrida, está no crossfit. E está todo mundo se exercitando, sim ou não? Agora presta atenção nisso aqui. Se você já foi para uma atividade física, ou se você não foi, eu quero te contar como que é. Quando a gente chega e a gente entra na academia a primeira vez, a gente começa uma briga interna dentro da nossa casa, porque a gente abre o guarda-roupa e a gente fala assim, que roupa que eu vou? Eu não tenho tênis para esse negócio, eu não tenho bermuda, eu não sei que roupa que vai, eu não sei como é que vão ser as pessoas lá. E a gente vence esse desafio, pega alguma roupa, alguma coisa, põe, e você chega na academia a primeira vez, e quando você chega lá, você fica um pouco perdido, você não sabe onde fica nada, vem um personal, te pega pela mão e fala assim, você já treinou alguma vez na vida? Você fala não, ele te leva e ali ele começa a te levar para um monte de aparelhos para ir te mostrando o que você precisa fazer. E tem um aparelho chamado supino, que basicamente é um negócio que você deita numa mesa e você tem que pegar a barra e colocar peso naquela barra e puxar ela até embaixo deitado e levantar ela para cima. E alguns trocam o nome desse exercício por exercício da humilhação. Porque quando você vai fazer ele a primeira vez, você não consegue pôr nenhum peso, e você levanta só a barra. E você fala, meu Deus, que negócio pesado é esse? E daqui uma semana, você resolve colocar uma anilhinha de 2 quilinhos e você põe e fala, agora está dando certo, estou mais forte. E vai mais algumas semanas, você põe uma de 5 quilos de cada lado e fala, agora eu estou melhor. E daqui 6 meses você está enchendo aquele negócio de peso. E você de repente olha e fala assim, meu Deus, um dia eu cheguei aqui e eu só levantava a barra. E agora eu estou levantando esse monte de peso. É assim ou não é? Para quem corre, ontem você corria 1 quilômetro. Agora você já corre 15 quilômetros. Irmãos, o nosso corpo é o mesmo, você concorda comigo? O nosso corpo é o mesmo, mas o que muda do primeiro dia que uma pessoa faz atividade física para depois de anos fazendo a mesma atividade física? Se a gente olhar para o corpo humano, a gente vai dizer que existe uma coisa só. Esse corpo se fortaleceu e agora ele está mais forte do que ele era há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos atrás. Você está comigo aqui? O corpo é o mesmo, a força mudou. Se você olhar comigo o versículo 1 desse texto, sabe o que ele está dizendo? Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o princípio é o mesmo. A graça não é comprada por nós. Nós, como igreja evangélica, como protestantes, como reformados, nós acreditamos que nós não compramos a graça de Cristo. Ela não é por nada que nós façamos. Ela é única e exclusivamente derramada naquela cruz por Jesus por nós. Amém? Mas a graça está dentro de mim e de você. Mas qual é a diferença de uns para com outros? Alguns estão se fortificando nessa graça e outros não. E é por isso que alguns andam, nadam, caminham sobre a graça e outros andam frustrados sobre a graça. A graça é a mesma, mas quantos de nós estão se fortificando na graça que há em Cristo Jesus? Você está comigo aqui?
O versículo 2, ele ainda diz assim: olha, eu não quero só que você se fortifique, mas eu preciso que você fale a homens fiéis, capazes de também transmitir a mesma mensagem que eu deixei a você através do Evangelho. Sabe o que Paulo está dizendo em outras palavras para nós? Nós não precisamos inventar histórias novas. A mensagem que nós devemos propagar é a mesma de 2025 anos atrás. Você está aqui comigo em nome de Jesus? O Senhor está nos chamando não para inventar historinhas sobre o Evangelho, não para inventar um novo Evangelho, mas para permanecer, nos fortificando, crescendo e também não inventando, mas dizendo a mesma palavra. Meu irmão, para de inventar historinha, para de testemunho, de não sei o que, de palavra, de não sei o que. Está aqui, a palavra é a mesma. Se você for fiel a ela, você vai continuar se fortalecendo. Você está aqui comigo? Só que fica uma pergunta talvez para nós nessa noite, porque se nós entendemos que nos fortificarmos na graça é um exercício diário na vida de um cristão, se nós entendemos que a nossa força espiritual, ela vai crescer à medida que nós nos fortificamos e nos exercitamos nesses exercícios de nos fortalecer na graça, a gente fica se perguntando como que a gente faz essa missão. Como que nós vamos nos fortalecer em um tempo em que as pessoas, o que elas mais falam é: eu estou fraco na fé, não é assim? De cada 10 pessoas que a gente chega para conversar, em umas 8 a gente escuta a mesma frase: eu estou frio, eu estou fraco, eu estou desnutrido espiritualmente. A primeira coisa que eu preciso te dizer, meu irmão, é que se você não mudar nada na sua vida, a tendência não é você ficar forte, é você ficar mais fraco espiritualmente. Se você não mudar nada do que você está fazendo, a tendência é que você morra na fé. Mas se você entender nessa noite que você precisa se mover e para onde você precisa se mover, eu também tenho uma ótima notícia. Nós vamos sair daqui com uma fé mais forte, com uma graça de Jesus mais forte sobre nós, com um olhar diferente sobre a vida, com mais vontade, com mais vigor, com mais energia dentro de nós, para nós rompermos tudo aquilo que tem tentado nos levar para trás, enquanto o nosso destino é ir para frente. Você está comigo em nome de Jesus? E Paulo, igualzinho o personal da academia, ele não passa um exercício, mas ele passa 3 exercícios para Timóteo, dizendo para ele que ele precisava aprender com 3 pessoas, que já está até aí na tela para nós. Paulo nos ensina sobre nos fortificarmos com um soldado. Ele nos ensina como nos fortificarmos com um atleta. E ele finaliza nos ensinando como nos fortificar aprendendo com um lavrador. Se você olhar para esse texto, ele começa dizendo assim no versículo 3: suportem comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Eu vou te incomodar um pouquinho, e se você vai dizer uma notícia não muito agradável para a pessoa que está do seu lado, fala para ele assim: nessa vida você vai sofrer. Diferente do que você está acostumado talvez a ouvir em outras igrejas evangélicas por aí, eu tenho uma notícia para você: se você é crente, você vai sofrer em algumas vezes. Você vai enfrentar batalhas em algumas vezes. Mas sabe o que Paulo está dizendo aqui? Suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado em Cristo Jesus. Suporta, meu irmão. Mas ele continua dizendo assim no versículo 4: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Sabe,
Se você já ouviu, ou se você já conversou com algum militar, se você já conversou com algum soldado, você deve ter percebido que existe sempre uma expectativa de que um soldado, ele nunca pode se distrair. Você está aqui comigo? Pode ser que na menor distração de um militar, alguém passa a mão na arma dele e dê um tiro nele. Pode ser que num momento de guerra, 1 minuto seja o suficiente para acabar com a vida de milhões de pessoas. E olha o que Paulo está dizendo: olha, você tem que aprender com um soldado a como se fortificar na graça de Jesus. E ele diz: você não pode se distrair. Você não pode se dar ao luxo de distrair. E meu irmão, eu preciso te falar isso nessa noite. Se tem algo que nos nossos tempos tem nos levado a esfriar a nossa fé, são as distrações. São aqueles momentos que nós deveríamos estar em Cristo e de repente, por alguma coisa, a gente se deixa distrair por muitas e muitas coisas. E deixa eu te falar uma coisa. Paulo não está dizendo cuidado para você não se distrair com os pecados. Sabe o que ele está dizendo aqui? Cuidado para você não se distrair com a vida civil. Deixa eu transferir essas palavras para você. Cuidado para você não se distrair com a sua vida comum. Deixa eu te dar uma frase nessa noite para você guardar no seu coração. Satanás não está precisando mais jogar pecados na sua frente para você cair. Ele só precisa te jogar distrações da vida comum e nelas mesmo você se perde. Quantas pessoas, irmãs, já perderam a graça em um momento de briga porque estava limpando a casa e o pau quebrou em casa? Quantas vezes nós, irmãos homens, perdemos a nossa graça porque em 1 minuto de distração no nosso trabalho, a gente não estava fazendo nada errado, mas a gente se distraiu e aquela distração nos afastou de Deus. Nós estamos vivendo em um tempo das multitarefas, que todo mundo quer fazer tudo ao mesmo tempo, e infelizmente, todo mundo que quer fazer tudo, no final termina não fazendo nada bem feito. Você está aqui comigo? E meu irmão e minha irmã, se nós não tomarmos cuidado, as distrações vão roubar de nós a graça que há em Cristo Jesus dentro de nós. Se nós não tomarmos cuidado, o nosso trabalho vai roubar de nós a alegria de nós servirmos ao Senhor. Você está aqui comigo? Se nós não tomarmos cuidado, a nossa família, no dia a dia comum das coisas, isso pode roubar de nós a alegria de nós servirmos ao Senhor. São pouquíssimas distrações, mas são as distrações suficientes para nos fazer esquecermos de jejuar, de orar, de dedicarmos tempo ao Senhor, de vivermos uma vida espiritual. Você está aqui comigo? Nós estamos sendo chamados não a nos distrair, mas a focarmos naquilo que nos interessa. Prioridade, ir para o céu. Segunda, o resto é resto. Você está aqui comigo em nome de Jesus? Coloque as coisas no lugar certo. Não se distraia. Mas se nós olharmos o versículo 5, Paulo ele continua ainda dizendo assim, na sua exortação a Timóteo: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as... Ainda dentro dessa figura do atletismo, Paulo ele diz a Timóteo, comparando um atleta que precisa seguir as regras. De vez em quando a gente vê na televisão vários jogadores de futebol, por exemplo, que durante um dia recebem uma premiação e naquele dia há uma grande alegria, mas daqui 6 meses ou 1 ano acaba caindo nas notícias de jornal que aquele atleta foi pego no doping e infelizmente por ele ter sido pego no doping, ele perde a premiação porque ele pulou um processo que ele não deveria ter pulado. Já viu essas notícias também? Por que isso acontece?
Quando você não respeita as regras e você tenta burlar as regras para parecer que você é vencedor, o final do seu destino é perder o que as pessoas olham e ainda ser humilhado, porque você tentou ser, pulando processos, uma coisa que você não estava pronto para experimentar. Você consegue compreender o que eu estou tentando dizer nessa noite? Outro dia eu vi uma metáfora que eu achei brilhante, e ela dizia assim: olha, tem muita gente que vê o reino de Deus como se ele fosse um elevador. Todo mundo aqui já andou de elevador? Glória a Deus. Quando você entra no elevador, você está ali no térreo, e você entra lá dentro e tem um botão, você clica no botão 5 e o elevador te leva do térreo lá no 5 de uma só vez e rápido, sim ou não? Mas a metáfora dizia assim: o reino de Deus não é assim. Se você quer subir em elevadores, temos uma má notícia. O reino de Deus não tem elevador e é de escada. É um degrau após o outro. É subindo um passo de cada vez. É um processo atrás de outro processo. É um dia após o outro. É crescendo de grau em degrau. E não adianta você tentar pular processos, porque Deus não trabalha assim. Meus irmãos, o que Paulo está tentando dizer a Timóteo é: se você aprender a respeitar as regras, você sempre vai se fortificar. Mas se você sair das regras, você está sujeito a apenas ser humilhado pelos seus próprios meios. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não é fácil andar dentro das 4 linhas do Evangelho, mas é o único caminho que vai te fazer crescer de maneira honesta. É o único caminho que vai te levar não a um caminho de humilhação, mas um caminho de ser um vencedor em Cristo Jesus. Nós vivemos em um mundo que todo mundo quer cortar regras, quer pular processos, mas deixa eu te falar uma coisa: Deus trabalha com processos, Deus trabalha com regras, porque não adianta Ele te levar para um lugar onde você quer estar, se você não tiver as ferramentas necessárias para trabalhar nesse lugar que você quer estar. Meu irmão, não pule processos. Viva as regras, ande pelas regras. Deixa eu te falar uma coisa: a igreja tem regras, você precisa respeitar as regras. A Bíblia tem regras, você precisa respeitar as regras. O Senhor tem princípios de eternidade, e se você não respeitá-los, você vai viver a vida inteira bonito para as pessoas e condenado a ser um derrotado a vida inteira. Respeite as regras, ande pelas regras, pague o preço das regras, e no final a Bíblia diz que você vai se tornar um vencedor. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? E por último, Paulo diz assim no versículo 6, olha o que ele diz: o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento de tudo. Irmãos, aqui para mim esse texto fica sensacional. Porque primeiro, Paulo começa com um soldado, e todo mundo conhece o soldado. Quando você vê um homem fardado, você fala assim: lá vai um homem digno, você respeita. Quando você vê um atleta ali correndo nas maratonas da Olimpíada, de 4 em 4 anos ele para o mundo para que todo mundo veja aquele atleta. Mas todos nós aqui sabemos o que é um lavrador, alguém que trabalha na roça, digamos assim. E apesar de todos nós conhecermos, quem de nós teria coragem de sair um dia, 2 horas da tarde no sol quente, e ir lá para a roça ver um lavrador trabalhando? O lavrador, ele trabalha lá na roça, e o fruto que ele colhe é muito gostoso. Todos nós gostamos de café, amém? Maracujá, outras frutas, muitas coisas, milho.
Mas o lavrador está lá no meio da roça, muitas vezes atrás de uma serra, e ninguém está vendo ele, mas ele está fazendo o seu trabalho. Muitas vezes você olha e você até vai em direção a uma fazenda, mas você olha de longe e você vê os pés de café, você olha de longe, você vê as plantações, e muitas vezes o lavrador está lá no meio da plantação, mas você não vê, porque os frutos estão tampando ele, porque o trabalho, é muita coisa acontecendo e ninguém está vendo ele lá, mas ele continua fazendo o seu trabalho e colhendo os frutos do seu trabalho. Eu posso te falar uma coisa nessa noite? Pode ser que você ainda não tenha entendido, mas muitas vezes nos fortalecer em Cristo é estarmos em lugares que ninguém está olhando, mas Ele está olhando. É estarmos plantando frutos que ninguém está vendo, mas Ele está vendo. É abrirmos mão e fazermos sacrifícios, trabalharmos por uma colheita que ninguém está vendo, mas todo mundo vai experimentar os frutos do seu penoso trabalho. E sabe o que Paulo diz nesse versículo? Olha lá, o lavrador que trabalha arduamente. Você pode projetar aí para nós, irmão? O lavrador que trabalha arduamente. Olha aqui para mim. Quantos de nós gostariam de se fortificar na graça de Cristo Jesus? Então eu tenho uma notícia para você. Você vai trabalhar arduamente para isso. Não é fazendo um jejum de hoje para amanhã que você vai estar mais forte. Não é fazendo uma campanha de oração de uma semaninha que você vai estar mais forte. Não é fazendo campanha de um mês, de 2 meses que você vai estar mais forte. É trabalhando todos os dias, arduamente, para que você se fortaleça no Senhor. Você está aqui comigo? E talvez você diga assim para mim, mas que vantagem que há em não me deixar me distrair? Que vantagem que há em eu ser o primeiro a andar sobre todas as regras do Evangelho? Que vantagem há de trabalhar arduamente para o Senhor? E o próprio apóstolo Paulo responde no próprio versículo 6: o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Tudo aquilo que você abrir mão para se fortificar no Senhor, a Bíblia está dizendo que você vai ser o primeiro a colher frutos de tudo aquilo que você está plantando. Meu irmão, o reino de Deus deseja salvar a sua família, mas você é o primeiro que vai colher os frutos de entregar a sua vida para Jesus. E sabe, esse texto continua dizendo assim, dos versículos 7 a 13, olha o que ele diz: reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual eu sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa, pois tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará, mas se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Meus irmãos, olha o que esse texto está dizendo para nós. Olha, Paulo está literalmente dizendo para Timóteo assim: eu estou pagando o preço por viver esse evangelho, eu estou pagando o preço por ser um soldado, um atleta, um lavrador. Eu estou preso, mas ainda assim eu me alegro, porque a palavra do Senhor está livre para ser pregada. Eu estou sofrendo o peso e muitas vezes a questão de estar sofrendo com as minhas dificuldades, mas ainda assim vale a pena cada segundo que eu estou entregando para o Senhor. E meus irmãos, olha como que Paulo ele finaliza: se eu morrer com ele eu também vou viver.
Se eu perseverar, com Ele também eu vou reinar. Se eu negá-lo, é claro que Ele vai me negar. Mas ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel. Pois Ele não pode negar-se a si mesmo. Meus irmãos, se você escolher ser fiel ao Senhor nessa noite, Ele será fiel com você. Se nessa noite você escolher, em vez de desistir, perseverar, Ele vai perseverar com você. E ainda que você morra por sacrifício dos princípios da palavra de Deus, Ele está dizendo: eu irei ressuscitar com Cristo. Nós estamos nessa noite sendo chamados a abrir mão de tudo. De quem nós somos, daquilo que pensamos, daquilo que acreditamos. E tudo isso, meus irmãos, vai gerar em nós aquilo que todas as pessoas estão buscando, uma força que elas não têm. E eu quero te dizer nessa noite que a força que você não tem é a força que está em Cristo. Então, fortifique-se na graça que está em Cristo Jesus. Você recebe essa palavra nessa noite? Eu queria te convidar para você se colocar de pé e nós oramos. Talvez nós estamos aqui e já fomos distraídos por tantas coisas. São problemas, às vezes as nossas dificuldades do dia a dia. Talvez nós estamos aqui e quantas vezes nós pulamos as regras com o desejo de ir mais longe, mas nós só andamos para trás. Quantas vezes nós nos frustramos porque no meio do nosso trabalho árduo para viver a nossa vida com Jesus, a gente sentiu que ninguém estava nos olhando, que ninguém estava vendo o nosso árduo trabalho. Mas nessa noite eu quero orar com você, para que nós sejamos os primeiros a carregarmos e recebermos o fruto de tudo aquilo que nós estamos fazendo por viver no Evangelho do Senhor. Feche os seus olhos por um momento. Pai, nessa noite nós oramos a Ti em nome de Jesus. Senhor, talvez nós estamos nos distraindo com tantas coisas. Talvez nós nos perdemos no meio das nossas distrações. Pai, nessa noite eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor gere em nós uma consciência de que não adianta nós tentarmos pularmos as regras, pularmos etapas, pularmos processos, porque o Senhor precisa de nós sendo fiéis, vivendo processo a processo, degrau a degrau, subindo escada por escada, Senhor. E nessa noite eu oro, Pai, porque apesar de muitas vezes nós estarmos trabalhando arduamente para viver e nos fortificarmos no Senhor, ninguém está olhando, mas nós sabemos que o Senhor está olhando por nós. Nós sabemos que aí do alto o Senhor está vendo todos os nossos sacrifícios, daí do alto o Senhor está vendo todas as coisas que nós estamos abrindo mão, o Senhor está vendo os nossos sacrifícios, as nossas dificuldades, as nossas renúncias. E Pai, nós te pedimos nessa noite, faz a Tua obra em nós, faz com que nós possamos olhar para nós mesmos e dizermos: se eu morrer eu sei que eu vou ressuscitar, ainda que eu seja perseguido, com o Senhor eu vou perseverar, e ainda que por algum momento eu seja infiel, eu sei que o Senhor é fiel e não abre mão da sua palavra e dos seus princípios na vida dos seus filhos. Nessa noite nós nos entregamos a Ti e nos dedicamos a nossa vida ao Senhor.